Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja em paz e oro para que esse tempo seja precioso da parte de Deus para a nossa vida. Quero convidar vocês a lerem comigo no Salmo 119, versículo 153 até o versículo 160. Esse é o nosso 20º encontro cantando o alfabeto. 20 semanas meditando no Salmo 119. Depois desse encontro, faltarão 2 encontros para a gente fechar esse ciclo no capítulo mais extenso que a gente tem na Bíblia Sagrada. Por sinal, como o nome dessa série é Cantando o Alfabeto, e você já sabe, cada semana eu digo para você, só por uma questão de curiosidade, qual é o nome da estrofe que a gente está lendo. Hoje a gente lê a estrofe chamada Resh, porque ela tem na primeira letra da primeira palavra exatamente essa consoante hebraica. E o texto sagrado diz assim, olha só: Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me, preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme a tua lei. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Palavra do Senhor. Essa estrofe começa de forma muito interessante. Olha para o meu sofrimento, Senhor, e me livra, porque eu não me esqueço da tua lei. Olha para o meu sofrimento. Esse verso que eu li aqui, nessa frase sobretudo, nessa primeira petição que o salmista faz, ele leva a gente para uma camada um pouco mais profunda nas percepções humanas, nas percepções que nós precisamos desenvolver nos relacionamentos que nós cultivamos. É muito comum nós encontrarmos pessoas que se percebem observadas por outras, mas que não se percebem alvo de atenção. Deixa eu tentar destrinchar isso para mostrar para você do que eu estou falando. Tem muita gente que diz assim, de que adianta você me ver se você não consegue perceber em mim aquilo que está latente? Na psicologia, a gente aprende a desenvolver um conceito chamado de escuta ativa. Tem a ver com essa postura importante que a gente precisa cultivar nesse espaço, sabe, de encontro com a história alheia, que dá ao outro não apenas a sensação de que nós o vemos e nós o escutamos, mas de que intencionalmente nós fazemos isso. Ou seja, não é apenas que os meus olhos conseguem te contemplar, ou que os meus ouvidos conseguem te ouvir. É que naquele momento, ao contemplar com os meus olhos você, eu estou tentando enxergar coisas que talvez não estejam na superfície. Ou, ao escutar o som que você emite com os seus lábios, eu estou tentando discernir o significado daquelas palavras. Escuta ativa. Esse conceito é um conceito a posteriori, desenvolvido muito tempo depois do tempo em que o texto foi escrito. Mas as lentes com as quais eu enxergo o texto hoje não são outras senão exatamente com essas, que modernamente a gente chamaria de as lentes da escuta ativa. Olha para o meu sofrimento, Senhor. Pois é, uma coisa é nós nos vermos, outra coisa é nós darmos atenção àquilo que um no outro precisa de atenção. Olha para o meu sofrimento é muito mais do que olha para mim. Olha para o meu sofrimento é, Senhor, você consegue não apenas me ver, mas discernir em que estado eu estou? Pois é, porque na vida, meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos vemos, mas nós somos incapazes de discernir o estado da alma do outro. E não que nós devamos brincar de deuses numa espécie de deixa eu tentar descobrir o que se passa com você. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que na vida nós nos serviremos de forma melhor, com mais qualidade, quanto mais sensibilidade nós tivermos para percebermos
quais são as necessidades alheias. E também na vida nós podemos dizer às pessoas que Deus não apenas observa dos céus o que se passa com elas, mas Deus enxerga a dor e o sofrimento de cada pessoa, assim como enxerga também a alegria e a celebração de cada vida. Olha para o meu sofrimento, é o pedido de alguém que sabe que tem um buraco na alma, qualquer que ele seja, o que quer que ele represente, e que deseja que Deus enxergue exatamente aquele espaço, porque ele precisa ser tocado. Essa oração é uma oração linda, e ela deve lembrar a mim e a você que não existe absolutamente nada na nossa vida que a gente precise manter, ou pelo menos tentar manter na nossa ingenuidade, oculto aos olhos do Criador. Pelo contrário, se a gente puder sempre chamar Deus para a percepção do lugar onde a nossa fragilidade está, onde a nossa dor é intensa, tanto melhor será. Sim, porque quando nós nos abrimos, deixamos de tentar esconder, proteger, preservar espaços sensíveis da nossa alma, do olhar e do cuidado de Deus, nós nos abrimos também para a possibilidade de cura. Então a cura vem para a nossa vida quando a gente tem a coragem de olhar para o alto e dizer: Senhor, olha para o meu sofrimento, vê isso daqui, Deus, vê essa dor. É uma outra forma de pedir socorro, é uma outra forma de dizer: eu preciso de ajuda. Olha para o meu sofrimento, Senhor, e livra-me, porque eu não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Mais uma vez, o salmista se coloca nesse lugar de suplicar a Deus por proteção, por preservação. Se você tem acompanhado os nossos encontros desde o início, você deve ter percebido, essa é uma tônica do Salmo. O salmista provavelmente era alguém que vivia batalhas contínuas, que se sentia ameaçado pelas circunstâncias. E ele está o tempo todo pedindo a Deus que o proteja, que o livre. Eu acho interessante esse tipo de expressão nos Salmos. Não é que Deus precise estar ciente da nossa periculosidade ou da periculosidade que nos cerca, na verdade, para que então faça alguma coisa. Se a gente parar para pensar, a gente vai descobrir que boa parte das nossas orações não tem a ver com algo que Deus precise saber. Na verdade, nada nas nossas orações tem a ver com algo que Deus precise saber. As nossas orações têm muito mais a ver com aquilo que nós precisamos escutar ou com aquilo que nós precisamos partilhar. Usando mais uma vez uma linguagem psicológica, com a catarse que a gente precisa fazer, com essa experiência catártica de colocar para fora aquilo que está preso do lado de dentro. Tem a ver com isso. Tem a ver com acreditar que quando a gente coloca para fora diante de Deus, a gente tem a possibilidade de ser organizado lá de dentro, porque a gente criou espaço, tirando algumas coisas, e assim outras podem preencher os buracos vazios da nossa alma. Senhor, me proteja. Não é uma lembrança a Deus do que Ele deseja fazer, é uma lembrança a mim mesmo, de que eu posso desfrutar de paz, porque nos braços do Eterno eu encontro proteção. Então lembre-se a si mesmo quantas vezes forem necessárias. Lembre-se do fato de que em Deus existe proteção para a sua vida. Lembre-se da verdade de que por causa da companhia de Deus, você pode desfrutar de paz, de descanso. A sua alma pode encontrar quietude. Você pode distensionar os seus músculos. Por quê? Porque nós sabemos que aquele que nos guarda não descansa, não dorme. Ele está sempre alerta, vigiando, cuidando dos seus filhos e das suas filhas. Proteja a minha vida, Senhor. Não é uma lembrança a Ele, é uma lembrança a mim mesmo. Conforme a tua promessa, faça isso. Aí ele avança e diz assim: a salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. A salvação está longe dos ímpios. Veja bem, o texto não está dizendo aqui que existem pessoas que estão mais distantes do que outras da experiência espiritual da salvação. Todos estamos igualmente distantes do ponto de vista da partida, da experiência da redenção. Todos estamos. A salvação não é essa experiência que vem a partir de uma corrida que a gente faz, de uma construção que a gente projeta ou de qualquer outra coisa dessa ordem. Salvação é uma experiência que é resultado da graça que se manifesta.
do coração que é abraçado sem merecer, dessa gente que se rende porque compreende que a grandeza do amor de Deus não encontra motivos em nós para que nos ocupe. Todos os motivos estão nele, escondidos nele, sua graça, sua misericórdia. É isso que impele o Eterno a nos amar. Então o salmista não está dizendo aqui que existem pessoas que estão mais distantes da salvação, porque todos estamos diante da salvação. Basta que percebamos, tendo os nossos olhos abertos pelo Espírito de Cristo, a beleza da graça que nos alcança. Na verdade, o texto faria mais sentido na sua tradução se estivesse posto nos seguintes termos: a salvação está longe do caminho da impiedade. Sim, isso faz muito mais sentido para acentuar aquilo que o salmista desejava dizer aqui. Não é que os ímpios estão distantes da salvação, é que quem quer que busque o caminho da impiedade se distanciará da possibilidade de encontrar a salvação. Percebe que não tem a ver com a condição existencial de alguém. Algumas pessoas estão mais próximas, outras estão mais distantes. Tem a ver com a percepção de sabedoria, de que há caminhos que nos distanciam de Deus. O caminho da piedade nunca nos salvará. Nós jamais seremos salvos das nossas angústias, das nossas dores mais profundas, do vazio existencial, do abismo que nos draga, do inferno que não é apenas vindouro, mas pode ser presente. Nós jamais seremos salvos trilhando o caminho da impiedade, porque a impiedade não dá conta de salvar a nossa vida. Tem muita gente que escolhe o caminho da impiedade porque acredita que o caminho da impiedade faz as pessoas se darem bem, que o caminho da impiedade é capaz de fazer com que se acumule riquezas, com que se adquira prestígio, com que se concentre poder, com que se tenha autoridade em determinados estratos. Mas a verdade é que nada disso é capaz de salvar a gente. A nossa salvação vem de um encontro maravilhoso e irresistível com a graça poderosa do Cristo que nos alcança. Não existe salvação no caminho da impiedade, não há vazio da alma que seja preenchido verdadeiramente por aquilo que tem a ver com a impiedade, com a impureza, com a injustiça. Grande, Senhor, é a tua compaixão, preserva a minha vida conforme as tuas leis. Que frase linda, né? Simples e linda. Grande é a tua compaixão. Tem um outro salmo que diz assim: o Senhor é compassivo e rico em misericórdia. Existe uma riqueza divina que não tem a ver com o tesouro desse mundo, com ouro e prata, que não tem a ver com as pedras mais preciosas que os seres humanos podem encontrar. Existe uma riqueza divina que tem a ver com esse ímpeto eterno de nos acolher com a sua misericórdia. Aí está a riqueza dos céus. Deus é rico em misericórdia, grande é a compaixão do Senhor. Grande é a capacidade de Deus de se compadecer da gente na nossa miséria, na nossa fragilidade. Isso significa, na prática, dizer que nunca haverá um tempo em que Deus não se compadecerá de nós. E nunca haverá uma circunstância pela qual Ele não possa se compadecer. Mesmo que nós percamos a compaixão uns pelos outros, nos distanciemos das pessoas, cheguemos em alguns momentos que nós julgamos ser uma espécie de limite nas relações que nós travamos, nas sociedades que nós cultivamos, nas vivências que nós planejamos, mesmo que nós, nas nossas interações humanas, nos percebamos nesse lugar, a verdade é, a compaixão de Deus nunca se esgota. E Deus sempre será compassivo, sobretudo ao coração quebrantado. É o que diz outra canção do livro dos Salmos. O coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Esse coração Deus acolhe. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme a tua lei. Aí ele repete aqui: muitos são os meus adversários e os meus perseguidores também, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Mais uma vez aqui, o salmista desenha uma espécie de cenário que é: quanto mais adversários eu enfrento, mais chance eu tenho de ser engodado pelas suas artimanhas.
e, consequentemente, mais possibilidade eu tenho de me distanciar da lei do Senhor e da prática da tua justiça, da busca da tua presença. Percebe? O salmista vê os seus inimigos e os seus adversários como instrumentos em potencial para afastarem a sua vida dos caminhos do eterno. Mas ele tem uma decisão resoluta, inarredável. Ele permanece ali dizendo, estrofe após estrofe, os meus inimigos são muitos, eles são poderosos, eles tentam me intimidar, eles querem inclusive me matar, mas eles não vão conseguir me afastar da tua lei. Nada é capaz de afastar a gente do amor, da graça que a gente encontra na palavra do Senhor. Essa é uma verdade confortante para a alma. Saber que onde quer que a gente esteja, seja num vale profundo ou numa alta montanha, a beleza da nossa vida está nessa descoberta simples, mas poderosíssima, de que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada nessa vida. Então, nas lutas que você vive, nos desafios que você enfrenta, nos gigantes que você tem que matar, fazendo aqui alusão à experiência de Davi com o gigante Golias, lembre-se, nada é capaz de afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto eu vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. É uma outra forma de dizer, eu não me alegro com essa gente que vive de qualquer forma. Fazendo uma leitura contemporânea, eu poderia dizer, há estilos de vida que, por mais que sejam de direito daqueles que o praticam, são antagônicos à forma como a gente compreende o jeito que a vida deve ser vivida. De forma que eu posso e devo respeitar as pessoas na escolha que elas têm e no direito que elas têm, na verdade, de escolher o tipo de vida que elas quiserem viver. Mas eu não necessariamente preciso olhar e dizer eu acho que isso é bacana e correto. Eu tenho direito às minhas próprias opiniões, à minha própria percepção e ao meu próprio juízo. E eu posso olhar para caminhos de vida e dizer a mim mesmo, numa lembrança em busca de sabedoria, e aqueles que me dão a liberdade para tal, que eu amo e com os quais eu vivo, esses caminhos não me parecem caminhos de vida, mas caminhos de morte. É o que ele está dizendo. Os infiéis, eles me trazem desgosto, porque eles não praticam a tua palavra. Eu, Senhor, eu amo os teus preceitos, me dê vida conforme o teu amor leal. A gente já falou sobre isso aqui, né? Não é apenas que o amor de Deus é real, é que ele é leal, ou seja, é um amor que vai até o fim. E aí ele termina essa sessão dizendo, a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade é a essência da tua palavra. Essas palavras do salmista me fazem lembrar de outras palavras proferidas por Jesus, registradas por João, o evangelista. E vocês vão conhecer a verdade, disse o Senhor, e a verdade vai libertar vocês. E ninguém será verdadeiramente livre se não for liberto pela verdade. Sim, o que a gente encontra nos preceitos de Deus é a verdade que liberta. A verdade é a essência da palavra de Deus. E todas as ordenanças do Eterno são justas e verdadeiras. Essa é a 20ª sessão do Salmo 119. Uma lembrança de que a gente pode pedir a Deus para olhar para o nosso sofrimento e não apenas para a nossa vida como um todo. Senhor, olha para o meu sofrimento. E nós podemos também ser resposta a essa oração, olhando o sofrimento um do outro e pensando como nós podemos aliviar esse sofrimento. Nós podemos pedir a Deus, defenda-me, proteja-me, guarda-me, poupa-me. Nós podemos e devemos lembrar a nós mesmos e aos demais que a salvação está longe do caminho da impiedade, que não há redenção na injustiça, na maldade, não há redenção. A redenção está em contemplarmos a bondade, a justiça, a pureza e a santidade de Jesus e, constrangidos por essa graça, nos rendermos aos seus pés. Que nós nos lembremos, os adversários podem ser muitos, mas nós permaneceremos firmes diante de Cristo, tentando e buscando cultivar e praticar a sua palavra.
Nós vamos viver amando os preceitos de Deus. Por quê? Porque a essência de todos os preceitos de Deus são a verdade que liberta, a verdade que nos redime, que nos salva, que nos resgata. Eu espero que essa estrofe tenha abençoado a sua vida. E eu espero você na próxima segunda-feira para mais um encontro do Conheça Sua Bíblia. Até lá!